Fala, labareda! Vamos falar de Apocalipse? Vamos abrir aqui a partir do capítulo 4 de Apocalipse, nessa sequência de estudos que a gente está fazendo aqui, tá? Se você não viu as aulas anteriores, vai ficar aqui marcado no card, vou deixar no comentário também. Você pode pegar a sequência e assistir aí como nós estamos esmiuçando o livro de Apocalipse para poder compreender melhor os textos, a escatologia e tudo mais, ok? Eu quero deixar claro também que a forma com que eu estou fazendo aqui, eu não estou definindo uma forma de interpretação. Eu passo como eu entendo e dou também um paralelo das vertentes que existem sobre a leitura desse livro, no pré-tribulacionismo, no pós-tribulacionismo, para você encaixar e encontrar ali a liga entre os textos para você compreender melhor, porque a gente fica ouvindo muitas coisas de muitos pastores em vários lugares e aí isso acaba ficando lacunas entre as informações e a gente não consegue absorver toda a informação e parece que o livro é confuso. Tá? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está explanando os capítulos. A gente vai falar hoje do capítulo 4, 5 e 6. Então vamos lá, a gente vai falar do capítulo 4. E no capítulo 4 ele já começa, né? Ele vinha falando lá sobre as igrejas, as 7 igrejas, os 7 candelabros, Jesus passeando no meio. Depois ele vem, faz uma correção, dá lá, elogia quem precisa ser elogiado e tudo mais. E aí o cenário muda, né? Ele está falando com as igrejas da terra, né, sobre as igrejas na terra. É como se estivesse vendo a visão do apóstolo João, uma visão das coisas no céu para a terra. Agora o cenário muda, e é assim que ele começa o capítulo 4, ele já inicia falando, estou com a Bíblia aqui, capítulo 4, ele já inicia: depois dessas coisas olhei, diante de mim estava uma porta aberta no céu. Então, o que ele está falando? A porta estava aberta, a porta do céu. Ele não viu ninguém abrindo, ele não foi lá e abriu, ele não viu um anjo abrindo. A visão que ele já começa a ter é assim, as portas do céu estão abertas. É coisa interessante de se pensar, né? Ele vem falando das igrejas e em seguida ele fala, a porta do céu está aberta. E aí, quando ele olha pela porta do céu, ele começa a ter a revelação do capítulo 4, né? Logo em seguida ele fala assim, a porta do céu estava aberta e eu vi um trono, né? E aí esse trono que ele vê, ele não descreve uma forma, ele tenta descrever o brilho que ele está vendo, né? Eu vi algo com aparência. A voz que falava com ele chama ele, que é a voz de Jesus, e está falando com ele lá no capítulo 3. Tá? Ele fala assim, aquele que estava sentado no trono era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, ok? E ao redor estava outros 24 tronos e assentado nele 24 anciãos. Então ele não está vendo forma. E esse trono que ele está vendo é o trono do Criador eterno, ok? Ele está vendo o trono de Deus, o Pai, o Criador. E ele não descreve forma. Isso é interessante porque Jesus fala sobre isso, que Deus é Espírito, né? Mas quando ele olha, ele não descreve com forma humana, no aspecto de um homem. A gente vê ele falando sobre o anjo, sobre o próprio Senhor Jesus com esse aspecto, né? Um aspecto meio humano, né? E com olhos e tal, mas aqui não, ele descreve algo que brilha, parecido com jaspe, parecido com esmeralda. Ele olha e ele tenta descrever aquele brilho, é isso que ele está vendo. E aí ele vê 24 tronos ao redor disso aí, né, desse trono principal, e 24 anciãos com vestes brancas e coroas, tá? E é interessante a gente parar para pensar, né? Tem muitas coisas, vai depender da visão escatológica em que você acredita. Se você é pré, se você é pós-tribulacionista, aí você vai começar a definir para onde você quer olhar para entender isso. Alguns falam que são 12 tribos, ou seja, o povo de Israel e os 12 apóstolos, a igreja. Ok, é bem interessante, eu gosto de pensar nessa linha também, ok? Eu não gosto de pensar que existe um tratamento diferente para cada um. A gente vê vários versículos do apóstolo Paulo falando que a amizade foi desfeita, não existe judeu nem grego. Eu não vejo essa separação, vem dos textos bíblicos, ok? Entre judeu e igreja, eu vejo tudo como uma coisa só. E esse número 24 é como se fosse uma intensidade, né? A gente vê 12 tribos, 12 apóstolos, e essa intensidade é o que forma uma coisa só hoje,
ok? Então esses 24 tronos e com anciãos, isso mostra ancião mostra alguém que já faz tempo que existe, né? Então esses anciãos centrados nos 12 tronos seriam essa intensidade, essa junção da Israel com a igreja formando uma coisa só, né? É tudo potencializado no Apocalipse, né? Então ele está falando de um povo só, e quando ele fala de anciãos, é como se fosse representante dessas tribos e desses apóstolos que formam a igreja, que está em volta do trono de Deus, ok? Tanto que ele fala, eles tinham vestes brancas, ok? Eles tinham coroas. Isso aponta para alguém que foi limpo, né? Vestes brancas, ele está enfatizando essa ideia. E também aponta para alguém que venceu, porque tem coroas, ok? Então é a igreja de Jesus Cristo que resiste, que vence e que alcança, né? Teve as suas vestes limpas, a gente vai ver ele falando sobre isso, ele já falou isso lá para as igrejas, lá atrás também, de lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Então é a igreja que não são 24 unidades, a visão que ele está tendo traz um significado, ok? O que está em volta do trono de Deus? A igreja, com a sua veste branca e com as coroas, ok? Mas são 24 anciãos, sim, são 24 anciãos, porque esse número ele traz uma intensidade dos 12, né? Começaram com 12 tribos, depois viram 12 apóstolos e depois Deus uniu tudo numa coisa só, ok? Através de Jesus. Então, é esse apontamento que ele está fazendo, ok? Que está em volta do trono, a igreja. Logo para frente ele começa a descrever, e saía trovões, relâmpagos, né? E isso aponta lá para Êxodo, quando Deus falava com Moisés e o povo temia, e esses relâmpagos, né? Lá em Êxodo 19, versículo 16, você vai ver isso, tá? Deixa eu ver aqui com vocês, ó. Êxodo 19, verso 16. Ao amanhecer, ao terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento temeram de medo. Então, era Deus falando com Moisés no monte. E esse apontamento, lembre de uma coisa: João é judeu, ele faz parte desse povo e ele conhece essa história, ok? E como Deus está se comunicando? Com aquilo que João entende. Ele está mostrando assim, ó, como antigamente falavam que a voz de Deus era como de trovão, quando Moisés subia ao monte e o povo tremia. Agora Deus está mostrando nessa revelação para João, a voz de Deus é como voz de trovão, ok? E ele falava assim, ó, ouvia relâmpagos e trovões, quer ver verso 5? Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos de Deus, ok? Esses 7 espíritos é interessante, porque se você olhar lá em Isaías 2, ele fala que não são 7 espíritos individuais. De novo, preste atenção nessa simbologia dos números do Apocalipse. Ele traz uma intensidade para enfatizar algo. Então, 7 espíritos, lembra? É muito dito isso, as pessoas têm bastante acesso sobre essa informação. O número 7, ele traz uma perfeição divina, né? É esse apontamento que ela faz. E aí ele fala assim, eu vi diante do trono 7 espíritos. Essa é a plenitude, é a perfeição, é a intensidade do Espírito Santo. Não são 7 espíritos individuais. Mas o que ele está falando ali é o seguinte, eu estou vendo 7 que são as características do Espírito Santo, ok? O Consolador, você vai ver lá em Isaías 11:2, ele falando sobre 7 espíritos: Espírito do Senhor, Espírito do temor, Espírito da verdade. Então, são todas características que são manifestas através do Espírito Santo, tá? Então, é esse apontamento que ele faz. Aí no verso 6, ele fala assim, ó, e diante desse trono, então olha só tudo que João está vendo através dessa porta aberta no céu. E diante desse trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. E é interessante, né? Esse mar de vidro. Eu não sei se você já navegou em alto mar. Quando você está lá no meio, que você não vê nada, não vê nem terra, nenhum lugar, você olha aquela imensidão de água e tudo está muito longe, né? E eu acho que esse apontamento ele nos mostra, assim, quando João olha para o trono, ele vê, mas ele vê que ainda está muito longe esse trono, né? É como se fosse assim, a humanidade e o trono, essa distância, esse mar de vidro. E o mar de vidro transparente é essa clareza que Deus nos passa,
ok? Deus é claro, Deus é límpido, Deus é transparente com a gente. Toda vez que a gente olha para Deus achando que está perto dele e ele nos revela, a gente olha, como eu estou longe. É um paradoxo, né? É como se fosse João passando um paradoxo. Ao mesmo tempo que eu estou vendo esse trono através da porta do céu, e ao mesmo tempo que eu tenho claridade para ver isso, que parece que está perto, eu vejo que está longe, porque existe um mar de distância aí, né? É interessante a gente pensar nisso, né? Às vezes a gente está achando que é espiritual demais, que está orando demais, que está estudando demais. Agora eu estou me aproximando cada vez mais de Deus, sou usado por Deus, que não sei o quê. Mas aí ele mostra, tem um mar de vidro ainda. Você consegue ver, mas quando você consegue ver, e quanto mais você consegue ver, mais você está longe dele. Mas essa claridade com que Deus se revela a gente mostra que a gente está longe dele, ok? Por quê? Porque o homem é pecador, o homem ele ainda precisa se libertar de muita coisa dentro dele, né? E cada vez que a gente se chega mais perto de Deus, mais parece que a gente está longe. E aí no verso 6, no centro e ao redor do trono havia 4 seres viventes cobertos de óleo, tanto na frente como atrás, ok? Então vamos lá, essa é uma descrição bem interessante de anjos ali, né? A gente não vai entrar nesse mérito de qual tipo de anjo, se é querubim e etc e tal, mas vamos olhar para a revelação disso. O que a gente consegue aprender, né? 4 seres viventes, né? O número 4 também existe um apontamento, né? Ele mostra a criação, né? Como se fosse a Trindade mais um, todas as coisas criadas. E quando eu falo assim, 4 seres viventes, é interessante a gente parar para entender que é como se fosse toda a criação completa, né? Tanto na terra quanto no céu, se prostrando diante de Deus. A gente vai ver isso no verso 11. Cadê o verso 11? Aqui, ó. Todos eles, aqui, ó. Todas as vezes, no verso 9. Todas as vezes que os seres viventes dão glória e honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, e Deus poderoso, é digno de receber a glória, a honra e o poder. Então, olha só, a gente está olhando para o número 4, seres viventes. Então ele está apontando assim, ó, toda a criação, depois os anciãos também se juntam e adoram o Deus Criador. Tá? Então, se a gente pegar o contexto, o ensino que isso nos passa é isso. Ah, mas é o anjo, tem tantos olhos. A gente não precisa se prender a esses detalhes agora. A gente precisa entender o que está sendo revelado, tá bom? Ah, mas são querubins que fazem... Tá. Ah, mas são os 4 evangelhos, as pessoas também falam isso. Mas o que está acontecendo? Esses 4 seres viventes, a totalidade da criação e depois os anciãos, que é a igreja, juntos se prostram diante do trono e adoram, tá certo? Então é essa verdade por trás dessa simbologia. É isso que o texto está nos passando. É isso que está mostrando para João quando essa simbologia está sendo revelada, né? Todas as coisas estão adorando ao Senhor, Deus Criador, o Eterno. Tá bom? Beleza. E aí no capítulo 5 a gente vê o livro, né? Parece que aí há uma mudança de cenário novamente, né? Fala assim, ó: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro. Então a gente está vendo aqui, ó, o livro na mão do Criador. É a história na mão do Criador, ok? De Deus Criador. E esse livro está escrito por dentro e por fora. Passado, presente e futuro. É como se fosse assim, o controle da história na mão de Deus, ok? Olha quanta riqueza de informação essa simbologia passa pra gente, né? E aí ele está fechado com 7 selos. Tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, que a referência de selos antigamente, que os reis selavam, mas não é isso. Vamos entender assim, ó, esse livro está fechado, tá?
com 7 selos. Ninguém pode abrir. Aí viu um anjo poderoso proclamando em alta voz. Aí um anjo pergunta: quem poderá abrir esse livro? Quem é digno de romper os selos desse livro? Mas não havia ninguém que poderia fazer isso. Tá? E aí no verso 5 ele fala, vem a resposta, né? Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele venceu e ele é digno de abrir, porque ele pagou o preço para isso. E é interessante que ele vem falando aqui, ó. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá. Então é aquela história. Judá foi lá, foi abençoado pelo seu pai e o seu pai falou que ele era um leãozinho. E o rei Davi, ele veio dessa descendência e existe uma profecia sobre ele que fala que o trono de Davi duraria para sempre. E isso para o povo da época era o seguinte, ó, é da descendência de Judá, é da raiz de Davi, é dele que virá o próximo rei. E era isso que eles esperavam, né? Era o rei da descendência de Davi, da descendência de Judá, do leãozinho que viria como leão para governar, para reinar, né? Só que o Messias, ele vem como cordeiro, primeiro para pagar o preço, né? E agora em Apocalipse, no final, ele vem como leão. Agora ele vem como rei. Por quê? Primeiro ele precisou tomar posse daquilo que ele precisava tomar posse. Ele precisava pagar o preço. E foi de todas as coisas. Foi da história, foi do homem, ok? Foi das tribos, dos povos, das línguas, das nações. Então, o leão da tribo de Judá, ele é digno, porque ele vai falar aqui, ó: não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois viu o cordeiro, que parecia ter sido morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Então agora a gente está vendo essa autoridade do Pai passada ao Filho. Ok? O Espírito Santo ali junto com o Filho, o reino, que são esses chifres que o Cordeiro tem, que é como se fossem coroas, o Cordeiro que parecia que foi morto, agora ele está sendo primeiramente chamado de leão da tribo de Judá. Essa referência que o texto está fazendo. Ele é digno, porque ele foi morto e agora ele reina. Agora ele é o leão da tribo de Judá. Ele é quem pode nos dar respostas nesse livro, ok? É ele que pode abrir e é ele que pode nos dar respostas. Essa história que foi passada para as mãos do Cordeiro, do leão da tribo de Judá, de Jesus. Então, quem era digno? Só Jesus é digno de abrir e tomar esse livro nas mãos. E aí ele inicia o capítulo 6. Você vai ver que no final do versículo, no capítulo 5, agora eles estão adorando esse Cordeiro. Você vai ver no finalzinho lá, tá? Verso 8, só para a gente finalizar. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, então é o mesmo cenário de adoração ao Criador, ao Deus eterno, agora também sobre o Filho, ok? Toda a criação e os anciãos estão adorando Jesus, o Rei, o Deus Pai, Criador e Eterno, passou toda a responsabilidade e autoridade nas mãos de Jesus. Agora é Ele que vai dar continuidade nessa história. Aí a gente entra no capítulo 6, fala assim, ó: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro selo. É interessante que esses selos que vão ser abertos, ele é um paralelo com Mateus 24, que são as dores de parto, que o fim dos tempos serão como dores de parto, né? Terremotos, rumores de guerra, etc e tal. Depois deem uma lida, aqui são muitos textos e eu quero fazer um vídeo curto aqui para a gente conseguir explanar bem. Mas pega esses textos, Mateus 24, olha com o capítulo 6 de Apocalipse, para a gente poder encaixando os temas aí, ok? E a gente vai ver que é disso que ele está falando. E quando começa a abrir o selo, vem os 4 cavaleiros do Apocalipse. E aí vem uma coisa interessante, o que causa às vezes muita confusão aí, não? Que é o primeiro cavaleiro, o cavalo branco. Dependendo da visão escatológica que você tem, ok? Você pode olhar para esse cavaleiro como sendo Jesus,
ou como sendo a tal falsa paz do anticristo, tá? Então vai depender da visão escatológica que você tem sobre isso. Eu gosto de olhar para isso, principalmente por se tratar de um cavalo branco que saiu para vencer. Eu não vejo que essa referência sendo apontada pro anticristo, pro diabo em nenhum momento. Okay? Eu gosto de olhar para esse texto, já que a gente está falando de dores de parto, e esse livro é o livro da história nas mãos de Jesus, e ele abriu nesse primeiro selo a simbologia da sua primeira vinda, ok? O primeiro cavalo branco que veio para vencer, saiu vencedor, né? E aí quando abre o segundo selo, começa a perseguição, começa a história da igreja, começa as guerras, começa os rumores de guerra, começa os terremotos, começa as dores de parto. É como se ele estivesse voltando na história e explicando para João, agora eu vou abrir os selos da história, né? Em que momento da história nós estamos? Ok? Então esse primeiro selo, que alguns chamam de falsa paz, eu gosto de entender que esse é a primeira vinda de Cristo. É quando ele a história, mostrando na história que é a primeira vez que ele veio para vencer, como vencedor, com um arco na mão, foi-lhe dado uma coroa, jogava como vencedor e determinado para vencer. Eu não consigo relacionar em nenhum momento essas ideias para o anticristo, tá? Nem para o diabo, nem para nenhuma vertente do mal. Eu só vejo Jesus saindo para vencer. Então é como se fosse a sua primeira vinda, ok? Que ele venceu através da sua morte. Mas existe a linha que acredita que esse é o anticristo. Esse ponto aqui não vai mudar muita coisa logo em seguinte. Por quê? Do segundo cavalo quando os cordeiros abriu o segundo selo, ouviu o segundo vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz. Então a gente vê que é o cavalo da guerra ali, né? Ele traz guerras, rumores de guerras, e a gente volta lá para Mateus 24, Jesus falando sobre isso que aconteceria, né? Então essas dores de parto iniciando. Ok? E cada vez mais próxima da sua segunda vinda, essas dores ficam mais próximas, porque se são como dores de parto, elas vão se intensificando à medida que o fim vai chegando. É para esse ponto que eu gosto de olhar e entender esse texto e como fica claro para mim. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha. Olhei e percebe os seres viventes, os selos abertos, parece que existe uma relação o tempo inteiro ali na terra, que a criação se relacionando com esse selo. É como se a gente tivesse essa autonomia, não de mudar a história, mas precisa acontecer, e conforme vai acontecendo é como se a gente tivesse dado uma autorização para que a consequência daquele selo aberto acontecesse, né? Então assim, é uma relação ali, Jesus, a história, a criação e as dores de parto. Né? A gente passando por isso e a igreja suportando e se mantendo firme, e aí vem o próximo selo, né? Mas antes do próximo selo a criação fala, vem que a gente se preparou, vem que agora nós estamos preparados. Existe uma relação ali, a gente não determina, mas é como se a gente estivesse preparado para a próxima etapa, se preparado para a vinda, né? Então é essa relação que eu estou querendo explicar aqui. Aí vem o terceiro selo, e o ser vivente falava, venha. Olhei diante de mim e estava um cavalo preto, o cavaleiro tinha uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Olha que interessante, né? Esse cavalo, ele vem trazendo a fome. Então a gente vê lá, primeira vinda de Jesus, ou a falsa paz, tá? Isso não vai mudar as questões seguintes. Aí as questões seguintes é guerra, né? Guerra, morte, rumores de guerra, terremotos e tudo mais. Aí vem o próximo cavalo, que é o preto, que é a fome. Então isso é consequência de guerra. Se há guerras em todo o mundo, alguém vai sofrer, principalmente com fome, porque produções são afetadas, transporte é afetado, existe uma cadeia que se move e por causa da guerra isso pode ser prejudicado. E a gente vê que as coisas aumentam muito de preço nos últimos tempos. Então se você olhar ali, 1 denário era 1 dia de trabalho por um pouquinho de farinha, ele está falando,
né? Ou por 3 quilos de cevada, um dia de trabalho por 3 quilos de cevada, e a cevada era comida de animais. Então a gente está vendo assim, ó, a comida de animal pra gente vai estar barato, né? Mas mesmo assim a gente vai ter que trabalhar muito para ter 3 quilos de cevada. Não a cevada em si, mas o que está falando assim? O alimento vai ficar escasso, a fome vai ficar forte nesse período, ok? Vai se intensificar. E aí ele fala assim, não danifiqueis o azeite e o vinho. Peraí, alguém está ganhando com isso, ok? E o azeite e vinho é a parte rica da hipocrisia, né? Alguém vai lucrar com essas guerras, com essas mortes. A hipocrisia vai ficar muito forte. É a riqueza sendo privilegiada nesse sentido. Não danifica o azeite e o vinho, porque isso não é para os pobres, é para o rico, é para aquele que tem dinheiro. É esse apontamento que ele está falando. Vai haver uma desigualdade social muito grande. Esse ensino que esse selo nos traz. E aí o próximo, o quarto selo, é o cavalo amarelo. Se o cavaleiro chama-se morte, e o Hades, ou o inferno, o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra, para matar pessoas à espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Então, veio a guerra, veio a fome e agora vem a morte. Não são cavaleiros literais que vão sair matando, não é isso. O que está acontecendo na história? A história está sendo contada e a história está sendo vivida nesse processo das dores de parto. Elas vão se intensificando e agora a morte. A morte veio tragar aqueles 1/4 da terra. Ela não tem poder sobre todos, mas tem poder sobre 1/4. E aí o inferno vem junto. Por quê? O inferno quer tragar aqueles que não serviram a Deus, aqueles que não creram em Jesus. Qual vai ser a consequência desse período de tribulação? É essa consequência que vai crescendo, né? Começou com a guerra, com os problemas, depois vem com a fome, problemas sociais, desigualdade social, e aí vem a morte, ok? E aí isso pode caracterizar muita coisa, tanto nação matando nação, quanto pessoas matando pessoas por causa de comida, por causa de guerra, por causa de uma desigualdade muito grande. Esse período é como se fosse uma intensificação das dores de parto. Começou fraquinho, agora está mais forte. Agora a morte está andando na rua. Lembre-se, eu estou falando isso como uma figura de linguagem. Não é uma morte, uma pessoa, tá? Não é um espírito, não é isso. O que está acontecendo? As dores de parto se intensificaram, existe uma grande tribulação e as pessoas estão sofrendo e pessoas estão morrendo nesse período, tá bom? E o inferno vem junto, porque muita gente vai para o inferno. E o inferno é como se o inferno viesse para poder cumprir a sua obrigação, tá bom? E aí a gente tem o quinto selo, martírio. Vamos lá, quinto selo. Vi debaixo do altar almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, então cada um deles recebeu uma veste branca. Olha que interessante. O cenário agora muda de novo, né? E agora ele começa a falar dos que morreram por causa da sua fé. E aí ele volta e olha para dentro do céu. E se você olhar lá em Mateus 24:9, você vai encontrar esses fiéis que receberam a veste branca e o descanso. Você vai receber aqueles que vão ser perseguidos por causa do nome de Jesus. Lembra, o Apocalipse está voltando na história e mostrando o futuro, voltando na história e mostrando o futuro. É esse paralelo, ok? Então Mateus 24, se você ler com esse capítulo 6, você vai entender bastante coisa. E aí você vê assim, que esse momento ainda não é a volta de Cristo. Por isso que é mais um texto para a gente entender. Eu gosto de entender como pós-tribulação, porque ele está vendo aqueles que morreram e ele dá essa veste branca de descanso, ok? Para aqueles que fazem parte da sua igreja, esses mártires. É como Jesus estivesse falando assim, ó, receba as vestes brancas, descansem, que vai chegar a hora que eu volto, ok? Para poder fazer o julgamento. Ainda não é o julgamento, é o quinto selo ainda. Tá? Mas existe um limite para que esse povo que sofre perseguição seja contado lá no céu, né? E igual ele fala assim, ó, eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano? Aí então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dada que esperasse um pouco até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Então existe um processo, existe um número, existe uma quantidade e existe um propósito, e precisa primeiro tudo se cumprir para que Jesus volte,
tá? É esse apontamento que ele está falando aqui. E aí começa o sexto selo, né? No final, no capítulo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto e o sol ficou escuro, toda a lua se tornou vermelha como sangue e as estrelas dos céus caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolhendo como enrola um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Olha que interessante, ele está olhando todos os elementos que ele conhece para poder descrever pergaminho, sendo enrolado e tal. E o que está acontecendo aqui no sexto selo? Ainda não é o sétimo, né? Que é quando começa o juízo. É assim, é uma introdução. O que está acontecendo? Ele abre o sexto selo da história e toda a criação, todas as coisas tremem. A natureza é abalada, as estrelas caem do céu, o céu se enrola, é como se estivesse assim, ó. É o julgamento. Não é um julgamentozinho. Não é aquilo que todo mundo acha que é uma fantasia. É o julgamento. E essa ideia do céu se enrolar é bem interessante, é como se ele estivesse fugindo disso, porque é o grande dia, vai começar o grande dia, e a natureza se abala, o sol se esconde, fica escuro, ele não dá mais o seu brilho, essas coisas não são literais, isso aí é a ideia de que toda a natureza e toda a criação se abala quando ela vê que vai começar o juízo, ok? E se toda a natureza se abala, você acha que isso não seria um motivo para que a gente prestasse atenção e não cuidasse da nossa vida de maneira correta? Tá certo? Então, vamos fazer esse pensamento, né? E aí você vê que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos livres esconderam-se em caverna. Então, o mundo inteiro está se escondendo, até aqueles que se achavam poderosos. Por quê? Eles perceberam. Vai começar o julgamento, né? E aí a pergunta final é o seguinte: pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Ok? Se a natureza está sendo abalada, se a história que está na livro do mundo no Cordeiro aqui no livro está mostrando que as pessoas estão tentando fugir desse julgamento e não vão conseguir, será que vai ser uma coisa simples? Essa pergunta que eu faço para a gente entrar no próximo vídeo e deixar aqui como algo para a gente pensar. Quem poderá suportar? Se nem o céu quis ficar presente nesse dia, se nem as estrelas quiseram ficar, se nem o sol quis brilhar nesse dia. Olha esse paradoxo, ninguém queria participar disso, mas todos vão passar. E aí vem a pergunta final: quem poderá suportar?